E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas e eu as respondo em vídeo. Você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição. E assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e deixar a sua pergunta para a semana que vem. Esse vídeo também é feito com o patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas extremamente confiável, patrocinador master do Cruzeiro, né? Mais engajamento com o clube que isso impossível. A Betfair que tá oferecendo um bônus para novos clientes de até R$100 em apostas grátis. Vocês podem conferir aí todos os detalhes nos termos e condições da oferta. Então se você gosta das bets, né? Gosta de fazer uma fezinha, clica aí no link da descrição para fazer o seu cadastro, que é super simples, rapidão. Já pode começar a fazer lá os seus palpites, ganhar uma moeda. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, hein, gente? A aposta é para se divertir. Começo com a pergunta do Guilherme Henrique. Faz uma análise do início de temporada 2022 comparado a 2023. Creio que é um ótimo conteúdo, principalmente pelas diferenças. Guilherme, obrigado pela pergunta. Você tinha deixado ela há algumas semanas, mas eu quis esperar o final da primeira fase de classificação, né, para que a gente tenha algo palpável para analisar do que é que foi o Cruzeiro no Campeonato Mineiro de 2022 para o que é que foi o Cruzeiro até agora no Mineiro de 2023. Porque eu tô vendo muita gente comparando o Cruzeiro desse momento com o Cruzeiro do final da temporada 2022. E quando a gente faz essa comparação, a gente vai ficar muito frustrado, porque aquele Cruzeiro que jogou a Série B, foi campeão, subiu com o pé nas costas, ele foi um time que chegou num estágio mais maduro de trabalho, entregou bons resultados, fez a gente muito feliz, mas se a gente puxar para o início da temporada 2022, também não foi tão simples. Esse é o desempenho do Cruzeiro nesse início de Campeonato Mineiro de 2023, tá? Nós jogamos 8 partidas com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, marcamos 11 gols e sofremos 7. O único jogo que o Cruzeiro não tomou gol foi a goleada para o Vila Nova, que a gente venceu por 4-0. E vamos relembrar a anatomia dos gols sofridos. Contra o Patrocinense na primeira rodada, erro na saída de bola, né, do Oliveira e principalmente do Ian Lucas, gol do Patrocinense. Contra o Atlético, falha coletiva de marcação, o Wellington Torrão cabeceia sozinho, o Rafael Bilu marcando ninguém. Contra o América, um erro no início da jogada do Reinaldo, o Oliveira entrega a rapadura, gol dos caras. Contra o Pouso Alegre, gol de bola parada que ninguém subiu para tirar de cabeça. Contra o Atlético Mineiro, gol de falta do Hulk, falha do Rafael Cabral. Contra a Caldense, mais um gol sofrido de bola aérea que ninguém subiu e o jogador inclusive finalizou de voleio. Contra o Democrata de Sete Lagoas, outro gol de bola parada defensiva. E eu fiz esse breve resumo para mostrar que defensivamente o Cruzeiro tá com 2 problemas graves. O primeiro deles, a bola aérea, o cruzamento na nossa área tá um perereco, tá um desespero. Inclusive no jogo de ontem, depois do primeiro gol, o mesmo jogador, o William Mineiro, ele tem outra chance já no segundo tempo, cruzamento na área que ele cabeceia sozinho e manda por cima. Então, assim, acertar esse posicionamento defensivo, que já era um problema ano passado, é muito importante. E parar de entregar gol também, né, gente? Porque tá sendo muita falha individual, de jogador que simplesmente fica olhando a bola, não marca o adversário, ou de jogador que perde a posse de bola na frente da área ali. Pelo amor de Deus, se a gente não conseguir corrigir e ficar tomando gol todo jogo, fica difícil ganhar. Agora vamos para o segundo problema. São 11 gols marcados em 8 partidas. O nosso ataque, ele não tá fluindo bem. Contra o Patrocinense, lá na primeira rodada, a gente teve 15 minutos bem animadores, abriu 2-0, depois perdemos até algumas chances, né? O próprio Wesley perdeu chance na cara, mas não fizemos muita coisa. Contra o Atlético também, uma atuação muito apagada. A gente criou muito pouco e o nosso gol, inclusive, foi de pênalti marcado pelo Nicão. Contra o América, o Cruzeiro até teve mais volume de jogo, mas não criou muitas chances claras e perdeu numa falha individual. Contra o Pouso Alegre, talvez a pior atuação do Cruzeiro na temporada. A gente não teve muitas chances, teve algumas. O Wesley, inclusive, foi vilão naquela partida também, perdeu chances claras. Contra o Atlético Mineiro foi um jogo que a gente manteve certo controle, mas também não criou muitas chances. A gente teve a vitória na mão, mas não é que o Everson fez várias defesas na partida, o Rafael também não. Contra o Vila Nova foi o nosso melhor jogo, eu não sei se vocês lembram, mas ali com 10 minutos de partida, o Bruno Rodrigues e o Gilberto, cada um já tinha perdido um gol cara a cara com o goleiro. Depois a gente marcou os 4 gols, teve ainda aquele gol de cavadinha do Gilberto anulado. Foi a nossa melhor partida do ponto de vista
criativo, né? E o Daniel Júnior estava naquele jogo, não foi muito bem, mas foi Daniel Júnior e Bruno Rodrigues. O Bruno jogou muita bola aquele dia. Na vitória sobre a Caldense por 2-1, o primeiro tempo do Cruzeiro foi bom, especialmente Bruno Rodrigues e Daniel Júnior foram os melhores homens em campo. E nessa partida contra o Democrata de Sete Lagoas, o Cruzeiro mais uma vez teve muita dificuldade para criar e só fez o gol com o Bruno Rodrigues. Acho que eu pude passar aqui um raio-x do Cruzeiro no Mineiro 2023. A gente está com um problema de criatividade e com uma defesa pouco segura. Fazendo um recorte das 8 primeiras rodadas do Campeonato Mineiro de 2022, o Cruzeiro tinha somado então 19 pontos dos 24 possíveis. A gente só não ganhou do América, que foi uma derrota muito questionável por alguns, vamos chamar de erros da arbitragem, e tivemos um empate contra o Vila Nova por 2-2 no Independência, que foi considerado ali uma atuação bem decepcionante. Partida contra o RT, estreia de campeonato. O Cruzeiro jogou muito bem, Vagninho, João Paulo, Thiago, Rafael Santos, enfim, foi uma ótima atuação. A gente viu posteriormente que o time do RT era bem fraco, tanto que acabou rebaixado. Contra o Atlético, a gente ganhou sem merecer, o Cruzeiro não fez um bom jogo e venceu com gol de Bruno José. Partida contra o América Mineiro, como eu já citei, a gente perdeu, né? Teve um gol mal anulado do Edu, mas criamos muito pouco. Contra a Caldense, o Cruzeiro suou um dobrado, tava perdendo e virou no segundo tempo com gols de Giovanni Piccolomo e no último minuto, na última bola, um gol do Edu depois de escanteio. Contra o Democrata de Valadares, gol do Edu com 98 minutos de partida depois de um cruzamento do Brock, um gol absolutamente no abafa. Contra o Tombense, a gente ganhou fácil jogando com o time reserva. Contra o Berlândia, uma vitória por 2-1 que foi bem suada, né? O gol da vitória mais uma vez foi do Edu, marcado ali no início do segundo tempo. E contra o Vila Nova, o Cruzeiro esteve 2 vezes atrás do marcador. O Vitor Roque empatou no primeiro tempo, depois o Edu, já na segunda etapa, faz o gol da igualdade. O Cruzeiro decepcionou nesse dia. A diferença básica, na minha opinião, é que o Cruzeiro teve dificuldades tanto do ponto de vista defensivo, a gente tomou gols de bola parada na temporada passada também, e o Cruzeiro teve dificuldades na criação de jogadas também no Mineiro do ano passado. Sabe qual que foi a grande diferença? O Cruzeiro achou um jeito de ganhar essas partidas na marra. E nas 8 primeiras rodadas do Mineiro do ano passado, o Cruzeiro tomou 6 gols, né? Quer dizer, a gente tomou um gol a menos e marcou 14 gols. A gente fez 3 gols a mais. A questão é que a gente conseguiu distribuir melhor esses jogos, né? Esses gols marcados, especialmente com os gols do Edu, que foram vitais para o início de trabalho. E é por isso que eu falei tantas vezes da importância que o Edu teve na consolidação do trabalho do Pessolano. Porque se começa a temporada passada como está começando essa agora, com o Cruzeiro com essa dificuldade para ganhar dos times do interior, todo mundo teria sentado a ripa no Pessolano e vai saber se ele tinha ficado para a Série B. Avançando um pouquinho até a reta final de classificação, né? O Cruzeiro fez mais 3 partidas, o clássico contra o Atlético a gente perdeu com participação da arbitragem, goleamos o Pouso Alegre e perdemos para o Patrocinense com o time reserva. E ao final da primeira fase classificatória, o Cruzeiro ficou em terceiro lugar, né? O Atlético Mineiro foi o líder, o Atlético ficou em segundo, o Cruzeiro em terceiro e a Caldense em quarto. Vocês podem notar que o América Mineiro na última temporada ele nem pegou vaga na semifinal do Campeonato Mineiro. É claro que tem atenuantes, o América estava muito mais preocupado com a Libertadores, que ele conseguiu a classificação para a fase de grupos, né? O Campeonato Mineiro ficou em segundo plano, eles utilizaram o time reserva, mas o América ano passado nem para a semifinal foi. Isso significa que eles fizeram um Campeonato Brasileiro ruim? Eu acho que não. E uma coisa que eu acho que quase ninguém lembra é que quando a gente vai para a semifinal contra o Atlético, a vantagem não era nossa, a vantagem era do Atlético, né? De 2 empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. Só que o Cruzeiro vence o primeiro jogo por 2-0, é aquele jogo que o Brock inclusive faz um gol de falta que quase arrancou a mão do coitado do goleiro, e no jogo de volta o Cruzeiro também vence por 2-1, então foi uma classificação tranquila, não precisou do regulamento, né? Mas o Cruzeiro não chegou na semifinal em vantagem. A campanha do ano passado foi melhor que essa, é inegável. Mas o que eu tô tentando mostrar para vocês é que o desempenho do Cruzeiro no Mineiro do ano passado não foi grandes coisas. O Cruzeiro não sobrou no Mineiro no ano passado, como muita gente está fazendo crer.
ter dificuldade no início de temporada não é exclusividade do Cruzeiro, boa parte dos clubes brasileiros estão com esse problema, e o campeonato estadual é uma pré-temporada, gente, ele não pode ser analisado como o campeonato em si, tá? Tá todo mundo insatisfeito com a partida de merda que o Cruzeiro fez contra o Democrata, que o Cruzeiro fez contra o Pouso Alegre, com essa dificuldade que a gente tá para fazer gol, com essa defesa instável, tá todo mundo insatisfeito. Quem é cruzeirense e tá satisfeito, tá errado, tá maluco. Mas como os clubes argentinos nos ensinam muito bem, principalmente na Copa Libertadores, né? O que é que vale na fase classificatória? Classificar, a partir daí é mata-mata, não é? Mata-mata, irmão. Cada um se vira. O Cruzeiro agora vai enfrentar o América tem uma vantagem, tem um coletivo muito melhor trabalhado, muito mais pronto que o nosso. O Cruzeiro vai enfrentar o América. É impossível o Cruzeiro passar pelo América? É claro que não. É só olhar o que foi a partida entre Cruzeiro e América nessa primeira fase de Campeonato Mineiro, aquele jogo lá em Brasília. O Cruzeiro foi até melhor que o América no jogo, mas mostrou aqueles problemas, né? A defesa entregou um gol e lá na frente nós não conseguimos criar chances claras, por isso a gente acabou perdendo. O Shalom VS pergunta: por que no início da SAF não se ouvia falar de boatos sobre contratação de jogadores, tudo ficava em sigilo e agora vemos isso com frequência? Shalom, obrigado pela pergunta. Eu diria que são dois motivos basicamente. O primeiro deles é, na temporada passada, os jogadores que o Cruzeiro poderia trazer, eles não eram atrativos para a imprensa, não eram grandes nomes. Então ainda que um empresário ligue para um jornalista e fala assim, ó, eu sou agente do Fernando Canezin e o Cruzeiro está contratando ele. Essa não é uma notícia super chamativa, super interessante, e hoje a gente vê muitos jogadores, especialmente esses atletas mais renomados, que quando tem qualquer tipo de sondagem do Cruzeiro, em alguns casos nem sondagem existiu, mas é interessante criar esse boato, movimentar a torcida e gerar cliques. Porque hoje o Cruzeiro estando na Série A, o potencial de investimento do Cruzeiro é maior do que era na temporada passada quando ele estava na Série B. E outro detalhe, o que tem sido noticiado muito é sondagem, tá? E sondar, eu acredito sinceramente que o Cruzeiro deve ter feito sondagem, que é o que? Perguntar, pesquisar informação, saber quanto é que custa. O Cruzeiro deve ter sondado uns 500, uns 1000 jogadores nessa janela de transferências. O Cruzeiro vai contratar 500 jogadores? É claro que não, gente, mas você precisa sondar o mercado para saber as opções e tentar achar algum jogador que vá agregar ao elenco. E como hoje o Cruzeiro faz sondagens por jogadores mais interessantes, né, que a torcida cria mais expectativa do que em temporadas anteriores, acho que é por isso que a gente tem um número de boatos surgindo, muitas vezes apenas na base do sondagem, do clube monitora jogador. Monitorar jogador, fazer sondagem de jogador não significa absolutamente nada. Proposta oficial que o Cruzeiro faz por atletas, muito pouca coisa aparece. O Matthew Jacob pergunta: mano, o que você acha do Xavier ter voltado para a base tendo um bom rendimento no final da última temporada? Gosto muito do Ian Lucas, mas acredito que o Xavier poderia ter permanecido no elenco atual. Matthew, obrigado pela pergunta. O Matheus Xavier, ele teve uma lesão, né, no final da última temporada, tanto que ele acabou ficando de fora da Copa São Paulo. Ele estava inscrito, mas não pôde jogar porque estava lesionado e também não participou da pré-temporada com o elenco principal. O Xavier, assim como vários outros jogadores jovens, ele está naquele processo de transição. Ele eventualmente vai jogar pelo time sub-20, pode aparecer no elenco principal. Na última temporada ele participou de 3 jogos do elenco principal do Cruzeiro e eu concordo com você, ele não jogou mal, mas até por estar voltando de lesão, eu acho muito natural que ele volte no elenco sub-20, readquira ritmo de jogo e, se estiver jogando bem, volte a ter oportunidades no elenco principal, tá? A gente tem que lembrar que é um menino de 19 anos, está começando agora, ele foi relacionado para a primeira partida do Cruzeiro no Brasileiro Sub-20, né, que a gente ganhou de 3-2 do Atlético Goianiense, mas o Xavier acabou nem entrando no jogo, ele ficou no banco de reservas. Acredito que muito em breve ele vai ter chance no Sub-20, ele jogue e aí naturalmente ele vai receber oportunidades no profissional mais pra frente também. O Cleison Oliveira pergunta: o mercado para zagueiros não está favorável. Para buscar alguém que eleve o nível, vai ter que botar a mão no bolso. Vendo por curiosidade alguns atletas, tem um que diante das circunstâncias pode estar na planilha do Paulo André e seus Blue Caps.
Caio, zagueiro, preferencialmente pela direita, 27 anos, do Krasnodar. A escalada da guerra da Ucrânia pode ser um fator, além do fato dele não ter atuado profissionalmente no Brasil. O que acha? Cleison, obrigado pela pergunta. Eu achei legal o nome que você colocou aí do Caio, que é um jogador que eu já tinha visto alguma coisa dele há algum tempo. Eu lembro que ano passado teve especulação dele no Botafogo e no Internacional, mas acabou que o Botafogo trouxe o Adrielson, o Inter trouxe o Vitão e o Caio ficou de bobeira lá no Krasnodar, né? Ele chegou a ter o contrato suspenso, inclusive, estava interessado em voltar ao futebol brasileiro, depois foi reintegrado ao clube russo e está jogando por lá. Caio Pantaleão tem 27 anos, começou a carreira na Ferroviária, passou pela base do Atlético Paranaense emprestado, voltou à Ferroviária, foi negociado com o Santa Clara de Portugal e após 2 boas temporadas vendido por 3 milhões de euros para o Krasnodar em 2019. Ele tem contrato na Rússia até o meio de 2024 e, como eu citei, o clube russo pagou por ele 3 milhões de euros na época da contratação. Ele não é titular absoluto do time, mas é mais titular do que reserva, jogou em mais de metade das partidas, teve um probleminha de lesão no início da temporada, mas parece que já está plenamente recuperado, e pelo que eu vi dele com relação à estatística, assisti alguns vídeos dele jogando lá na Rússia também, e eu acho que de fato seria um jogador bem interessante para o Cruzeiro. É um zagueiro de boa velocidade, acho que pode jogar como zagueiro pela direita. Vi que em temporadas anteriores ele jogou pela esquerda e já jogou até como volante quando estava no futebol português. É um cara que tem um aproveitamento de passes muito bom, tá? Assim, é um zagueiro interessante. Mas o que você citou aí, cara, da guerra na Ucrânia, a gente tem que lembrar que a guerra é na Ucrânia, a guerra não é na Rússia, tá? Os clubes russos não foram minimamente afetados, teve a questão da liberação dos contratos naquele primeiro momento, mas eu duvido que a FIFA vá repetir essa liberação agora no meio do ano, tá? Acho que os jogadores que estão emprestados vão ter que voltar lá para os seus clubes, até porque dentro do território russo não tem guerra, não tem absolutamente nada. O problema está concentrado lá na Ucrânia mesmo, tá? Inclusive, o próprio campeonato ucraniano já voltou a rolar. E só uma breve correção, ele jogou sim profissionalmente no futebol brasileiro, tá? 2013, 2014 ele jogou pela Ferroviária, foi pro Atlético Paranaense, eu não encontrei informações dele, mas parece que jogou só pela base, né? Ele estava com 19, 20 anos e quando voltou também jogou profissionalmente pela Ferroviária, mas de fato não jogou em clubes maiores, mas jogou sim mais de 50 jogos aí pela Ferroviária. E justamente por esse histórico de Ferroviária e Atlético Paranaense, acredito que Paulo André e certamente o Pedro Martins conhecem esse jogador e acho que ele já pode inclusive ter sido sondado pelo Cruzeiro. Não acho que seja uma negociação fácil, porque os russos não vão liberá-lo facilmente, provavelmente vão pedir uma grana, né? O salário do jogador também não é baixo, mas acho que até poderia caber na realidade do Cruzeiro, mas aí é aquele negócio, né? Depende mais deles. Se o Cruzeiro contrata o Caio, eu gostaria. Eu acho que é um jogador que elevaria sim o nível da nossa defesa. O Emerson Garcia pergunta: Saul Salcedo do Olímpia é um bom zagueiro para o Cruzeiro? O Emerson, obrigado pela pergunta. O Saul Salcedo apareceu com grande destaque no Olímpia algumas temporadas passadas, jogando lá a categoria de base da seleção paraguaia, parecia ser um zagueiro assim, muito promissor. Ele foi comprado pelo Huracan da Argentina, chegou até a enfrentar o Cruzeiro em Libertadores. O Salcedo teve algumas dificuldades por lá, voltou ao futebol paraguaio na temporada 2021 e tem contrato com o Olímpia até 2025. Ele tá com 25 anos. Não é um zagueiro muito alto, mas é um cara de uma imposição física boa, um zagueiro que chega junto, né, tem boa impulsão e tudo mais. Não acho que seja uma opção ruim, tá? Acho que poderia ser uma aposta interessante pra gente, mas como eu citei, ele tem contrato longo com o Olímpia, é um zagueiro bem valorizado, tanto que tem algumas partidas pela seleção. Se você me perguntar qual eu gosto mais entre o Saul Salcedo e o Bruno Valdez, né, o zagueiro que negociou com o Cruzeiro e foi lá pro Boca Juniors, eu acho que o Salcedo tem mais potencial, tá? Mas assim, não é uma negociação simples, precisaria envolver dinheiro e aí a gente entra naquela questão se os valores assustam ou não. Pelo que eu achei de informação aqui, eles pagaram mais de 2 milhões de dólares para repatriá-lo, parte dos direitos dele é do Olímpia e outra parte é do próprio Huracan. Mas selecionei a pergunta porque eu gosto do nome também, acho que o Salcedo é um zagueiro interessante sim, é um cara que tem mais qualidade. O problema que eu acho é que eu não vejo o Salcedo como esse cara assim de uma grande malemolência, eu acho que ele é um zagueiro mais
caceteiro mesmo, e talvez a gente veria com ele um problema similar ao que está vendo com o próprio Reinaldo, né? Que ele tem alguma dificuldade para participar da construção de jogo e o Pessolano precisa que os zagueiros saiam com a bola, tenham um passe de mais qualidade. Eu tenho um pouquinho de dúvida com relação ao Salcedo nesse aspecto, dúvida que eu não tenho sobre o Caio, que eu falei anteriormente, que é um jogador que se destaca por esse bom passe. O Salcedo nem tanto. O Ronan Rodrigues pergunta: tirando a parte da realidade financeira do Cruzeiro, mas pensando só nas ideias do Pessolano, você acha que algum campeão brasileiro de 2013 e 14 teria espaço no Cruzeiro hoje? Ronan, obrigado pela pergunta. Grande parte dos jogadores que foram bicampeões brasileiros 2013 e 14, eles já se aposentaram ou estão num nível técnico muito baixo, né? Então acho que não agregariam nada pra gente. Mas o nome que eu te digo que certamente, se viesse pro Cruzeiro, iria agregar tecnicamente é o Everton Ribeiro, que não existe nenhuma possibilidade financeira. Mas como você disse para desconsiderar isso, tô desconsiderando. Acho que o Everton Ribeiro se encaixaria muito bem ali no esquema do Cruzeiro como um dos três da frente, né? Especialmente na posição onde tem jogado o Nicão ou o Daniel Júnior. O Everton Ribeiro é muito melhor que esses jogadores e ainda tem um nível técnico, físico legal. Acho que seria uma ótima contratação, mas não é possível. Outro jogador, o Manuel, não participou de 13, mas participou de 14, né? Acho que o Manuel seria também uma melhoria, ele é melhor que os nossos zagueiros, mas o Manuel é um cara importante lá no Fluminense, é titular. Se eu não me engano, ele tá até machucado nesse momento, mas pensando apenas em qualidade, seria também um upgrade, digamos assim, e usando um inglês desnecessário. Alguns outros jogadores, tipo assim, o Mike. O Mike saiu do Cruzeiro em baixa, depois teve aquele problema lá da briga lá, né, na Copa do Brasil, o socão que ele tomou do Sassá, e o tanto que a torcida do Cruzeiro zoou ele por isso. Eu acredito que o Mike não teria intenção de voltar ao Cruzeiro, embora seria um jogador útil no elenco. Só que eu acho que o Mike não é o tipo de jogador que resolve problema. O mesmo se aplicando ao Alisson, meio atacante que está lá no São Paulo. Eu acho que até poderia ser útil no elenco, mas nada demais, né? É um jogador que foi pro Grêmio, teve bons momentos, depois voltou àquele nível ali de ser um coadjuvante que resolve muito pouca coisa. E o Lucas Silva eu acho que é um volante muito pouco intenso para as ideias do Pessolano, tá? Então, se fosse para resumir aí, acho que Manuel e Everton Ribeiro seriam jogadores que encaixariam no time do Pessolano sem grandes problemas. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e deixar o seu questionamento para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!